Imagina que você está numa reunião com cerca de 10 pessoas e vocês começam a conversar sobre um assunto polêmico, tipo o aborto. Agora nós vamos pensar em 3 situações a partir dessa suposta reunião que eu acabei de falar. Primeira situação, todas as 10 pessoas elas possuem a mesma opinião sobre o assunto, ok? Então a conversa permanece na mais perfeita harmonia. Na segunda situação, metade das pessoas é contra e a outra metade é a favor das mulheres escolherem sobre fazer ou não aborto. Essa segunda situação pode gerar umas discussões mais empolgadas, pode gerar uma briga, um bloqueio da rede social de quem pensa diferente, mas enfim, não sai muito disso. Agora tem uma terceira situação. Essa ela é bem mais complicada. Vamos imaginar que, além de discutir sobre o que pensam sobre o assunto, essas pessoas vão precisar tomar uma decisão sobre se uma pessoa deve ou não fazer o aborto. O que elas decidirem vai ser feito. Que aí nós vamos manter a divisão colocada no segundo exemplo, ou seja, metade é a favor, metade contra. Qual que é a solução para resolver isso? Todo mundo sai no soco, faz uma votação para decidir. O que a gente faz? Vamos lembrar que a votação sempre vai dar empatada, a não ser que alguém seja convencido a mudar de opinião. Aí nesse caso o debate pode não ter fim e a ação, pode nunca sair. Sair na mão é uma possibilidade, mas imagina, para toda decisão que precisa ser tomada, as pessoas tenham que sair na mão. Vai chegar uma hora que ninguém mais vai aguentar brigar, né? Então isso é muito difícil. E eu tô falando aqui de um grupo de 10 pessoas. Imagina se isso fosse com grupos maiores, como um bairro, uma cidade, um estado, um país inteiro, que, sei lá, tem que discutir e decidir sobre fazer ou não fazer coisas, tomar ou não tomar decisões. Imagina se cada decisão a gente precisasse fazer uma votação ou sair no soco. A gente não faria mais nada na vida. Então aí são muitos pequenos poderes espalhados, né? Pequenos poderes que eu falo assim, individual, né? De cada pessoa. São muitas pessoas sem uma organização que possa dar sentido, um rumo para cada opinião, para cada vontade individual. E essa função de organizar e dar um sentido, essa é a função do que a gente chama de Estado. Estado é uma organização do poder. Ele é justamente aquele que permite uma dinâmica de funcionamento das decisões que precisam ser tomadas todos os dias aos montes por aí. Ele não apenas distribui os poderes, mas ele também organiza a forma como esse poder vai ser escolhido e de quanto em quanto tempo ele vai ser escolhido. Semana passada, um caso polêmico tomou conta dos noticiários, né? Uma menina de 10 anos, grávida do tio, que a estuprava desde os 6, ficou no meio do fogo cruzado entre pessoas a favor e contra o aborto da criança que estava sendo gerada e fruto desses estupros. Esse caso, ele amplia o exemplo da reunião das 10 pessoas discutindo sobre o aborto. Ele pega o número de pessoas, amplia e ainda por cima coloca elas na rua, tomadas pelos mais diversos sentimentos que podem ter fundamentos políticos, religiosos ou ambos. E aí o que nós vemos é o caos, né? Pessoas brigando e a polícia tendo que conter, etc. O que fez toda essa confusão acontecer foi o fato de uma militante da extrema-direita, a Sarah Winter, o fato dela ter divulgado o endereço onde a criança mora para que a família fosse pressionada a não levar a menina para fazer o aborto. No mesmo instante em que o endereço da criança foi divulgado e o nome dela, várias pessoas contra e a favor do aborto se dirigiram ao local. E aí, por decisão do Ministério Público, que é uma representação da sociedade dentro do Poder Judiciário, a menina teve autorização para abortar, o que causou
uma baita confusão agora na frente do hospital onde ela fez o procedimento. O caso aqui é que não importa o tamanho da confusão do lado de fora do hospital, não importa o que disse o grupo X ou Y, o fato é que o Código Penal é claro em permitir o aborto em caso de estupro no Brasil. E mesmo assim, isso ainda depende da decisão de um juiz que analisa o caso e dá a última palavra. O Estado moderno distribui o poder por meio do que nós chamamos de democracia representativa e organiza o poder por meio da divisão entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, formando o que nós chamamos de república. Todas as decisões que esses políticos escolhidos democraticamente tomam devem obedecer a princípios básicos, que são, né, os valores do país que se encontram na chamada Constituição Federal. A Constituição é um texto base que serve como então referência para todas as leis que são criadas pelos políticos que são eleitos para nos representar. Existem então os que criam as leis, os que executam o poder respeitando essas leis e os que avaliam se essas leis estão sendo respeitadas. E assim funcionam os três poderes. Isso resolve muito o problema que eu coloquei lá atrás, né, de ter que tomar uma decisão polêmica em grupo. Direta ou indiretamente, todos nós decidimos sobre o aborto da menina de 10 anos. A sociedade organizada tem o poder de cobrar que as leis sejam respeitadas, mas também que elas mudem. Nesse caso, é possível que a lei do Código Penal que permite o aborto de uma pessoa estuprada, ele possa ser extinto ou ainda permaneça. O que vai determinar isso é o tanto de pressão que a sociedade pode fazer para que os políticos mudem essa lei ou tantas outras, ou deixem elas como estão. A organização estatal impede que um louco, um tirano, saia tomando decisões de acordo com a sua vontade individual. Nenhum cargo político no país concentra tanto poder assim nas mãos de uma única pessoa. Justamente para impedir isso que existe, por exemplo, o processo de impeachment de um presidente ou de qualquer outro cargo político. Filosoficamente, se diz que a república é uma organização estatal que se alimenta de um sentimento de virtude, uma virtude de respeitar a sua organização, preservando seus princípios básicos, garantindo a vida e a segurança de todos os seus membros de acordo com as suas leis. Bom, é isso. Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre, claro, eu vou problematizar toda essa ideia, mas por hoje a gente fica por aqui. Valeu!